O Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Um livro para a gente estudar, buscar entender a alma humana, buscar entender a nós mesmos e que tipo de espírito caminha conosco. Que tipo de espírito vai estar ao nosso lado, ao nosso redor, durante o tempo que nós estamos caminhando aqui na Terra, durante essa oportunidade de fazermos o que é útil, o que é bom, para educarmos a nós mesmos e ao nosso espírito. Aliás, nós que somos um espírito que precisamos educar a nós mesmos. Somos um espírito. Isso é importante que a gente entenda. Quando eu comecei a ter as percepções psíquicas, que ainda não é mediunidade, quando você está só tendo percepção, eu cheguei para um colega meu e conversei com ele, falei, já estava observando isso, já tinha me falado, que você estava vendo o espírito, que você estava até dando dicas para as pessoas. Aí eu falei assim, tá errado? Ele falou, olha, eu tenho que conversar com meu velho. Aí eu fui e falei o que eu tinha visto, falei, olha, cuidado, vou conversar com meu velho. Você já leu o Livro dos Médiuns? Eu sei que ele vai te perguntar isso, que ele sempre me pergunta se eu estou lendo o Livro dos Médiuns. Meu velho era o pai dele. E aí, no dia seguinte, falei, conversou com seu pai? Conversei. Ele foi para a mediúnica. Amanhã ele traz a notícia. Quando foi na manhã, eu perguntei para ele de novo. Aí ele falava de um jeito brincalhão, de um jeito sorridente, de um jeito muito descontraído. Aquele jeito bem carioca, bem fluminense de ser. Embora fosse mineiro. E aí, ele falou, olha, o velho procurou conversar com os espíritos, eles falaram para você ler o Livro dos Médiuns todo, mas o capítulo 14, 15, 16, 17, 18, você tem que ler mesmo, sempre está lendo. Abre teu olho, rapaz. Então, isso aqui é a base para que nós tenhamos uma mediunidade segura. 14, 15, 16, 17, 18. Todo o livro deve ser estudado, mas principalmente o capítulo 16. Nós temos que ter um carinho especial por ele, um entendimento especial por ele, porque ele é um resumo. E naquele resumo a gente lê mais fácil, porque toda hora troca de assunto, a gente termina com um conjunto de informação. Médiuns, então o capítulo 14 é dos médiuns. Médium de efeito físico, ele pode mover a cadeira, mover prato, mover objetos. Médiuns elétricos dão choque nas pessoas ou em objetos. E eles são bons starter para determinadas situações. Médiuns sensitivos ou impressionáveis, ele chega no ambiente, sentiu energia diferente. Estou tendo a impressão de que vai acontecer alguma coisa. Médiuns audiência, eles ouvem os espíritos. Estão me dizendo aqui. Médiuns falantes, falam. Médiuns videntes, veem os espíritos. Ou alguns espíritos. Sonambúlicos, eles entram em processo de sonambulismo. O corpo dorme, mas o espírito sai do corpo e o corpo continua respondendo como se ele estivesse ali ativo. Logicamente, de uma forma diferenciada. Um olhar vago, às vezes opaco, mas ele responde às perguntas. Ali anda, às vezes passa instrução, cada um com a sua característica. Médiuns curadores. Cuidado com esse título. Todo médium é médium de cura, porque esse todo médium vai sempre levar algum espírito que está com aquela pessoa com ele. E com isso vai ajudá-lo. Mas cuidado com esse título, com a vaidade que ele traz para a gente. E também com o tamanho da responsabilidade que ele traz para a pessoa. Então, cuidado com o médium curador. O médium curador, todo médium é de médium de cura, eu entendo dessa forma, porque sempre vai estar ajudando algum espírito a se melhorar. E enquanto o espírito se melhora, algumas pessoas também se melhoram. E o pneumatógrafo, ele produz efeito de pneumatografia, que a escrita dentro, você bota o papel, a caneta dentro, às vezes só o papel dentro de uma gaveta, e aparece um texto. Com o tempo, isso despende um pouco de energia, são uma mediunidade bastante rara. Então para que eu tenho que entender isso? É importante você saber que se você é um médium audiente, você tem que filtrar o que você ouve. Se você é falante, você tem que vigiar muito mais ainda para você não falar o que não deve. Se é evidente, você não está vendo tudo, você está vendo uma parte, e sempre vai ter uma porcentagem muito grande do médium e não dos espíritos, daquilo que o médium tem de informação, de instrução. Um médium que
E o sonambúlico, esse é relativamente mais seguro, mas sofre muitas influências externas, como todo mundo sofre. A mediunidade deve ser exercida em local seguro, em ambiente seguro, com pessoas que entendam a mediunidade. E o pneumatógrafo, então, é uma mais delicada, que é mais raro. Então, quando o médium ouve falar em transição planetária e ele é espírita, ele sabe que alguém vai morrer e não vai reencarnar mais na Terra. Se uma pessoa, vamos dizer, lá na Europa, nos Estados Unidos, que não tem doutrina espírita estudada como nós estudamos aqui, ele tem a intuição ou um sonho de que vai ter que sair do planeta. Aí ele pensa assim, meu Deus do céu, vai ter uma guerra nuclear, eu tenho que montar uma espaçonave para eu ir para outro planeta, onde tem um planeta habitável por mim. Entenderam? Quando você tem o conhecimento, ser humano encarnado tem um conhecimento, você tem o sonho, você tem as informações, você ouve falar e você entende dentro daquilo que você estudou. Se você não estudou, ele acha que ele vai ter que ir de corpo e alma porque vai ter uma catástrofe. E na realidade vai depois de morto, não antes de morrer. Então isso é importante para todos nós, entendermos as situações, as colocações para melhor seguirmos em frente. Estudem o capítulo todo, vejam o que ele está falando lá sobre cada mediunidade dessa, as responsabilidades, os inconvenientes, as possibilidades, os perigos, os benefícios, os malefícios. Temos que estudar para melhor sabermos. Capítulo 15, dos médiuns escreventes e psicógrafos. O mediunidade de psicografia, por Kardec, era tão importante que ele dedicou um capítulo para ela. Porque através da mediunidade de psicografia ele identificava o tipo de espírito pelo texto que ele escrevia, a qualidade do texto, o tipo de palavras que estavam ali. Então ia juntando todo aquele conjunto de informações. E a mediunidade de psicofonia naquela época não tinha tanto importância para ele, porque o espírito falava, se não tivesse alguém ali que escrevesse rapidinho, se perdia a informação, pegávamos pedaços, porque não tinha gravador naquela época. Hoje a gente pode gravar e depois a gente ouve. Mas naquela época não usava. Aí vem, então, o médium escrevente. Ele pode ser mecânico. Ele fecha o olho e vai escrevendo automaticamente páginas e páginas, livros e livros, como era Vera Ivanovna Krianouskaya. Uma médium mecânica muito boa, muito bom instrumento para Rochester. Mas ela só escreveu livros pelo espírito do Rochester. Portanto, uma médium mecânica sintonizada, ligada a Rochester, espírito. Outros espíritos não trabalhavam com ele. O Chico também era um médium mecânico, Chico Xavier, e ele ele escrevia muito bem, recebeu vários livros importantes do Emmanuel, de André Luiz, mas a parte muito técnica, quem recebia era o Valdo Vieira, em alguns livros, principalmente Mecanismos da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos. Embora o estilo seja bem parecido, mas o conteúdo tem informações transcendentes, diferenciadas. O médium intuitivo. Eu que vos falo, estou sendo intuitivo, estou recebendo intuições para vos falar. Isso é intuitivo. O médium mecânico é 70% do espírito e 30% do médium. O médium intuitivo é 70% do médium e 30% do espírito. O semimecânico vai ter aí, dependendo de cada caso, de cada assunto, do ambiente, do meio, do estado emocional do médium, vai ter entre 40% e 60% para o espírito e para o médium, de acordo com o conjunto de situações do meio ambiente físico-psíquico do médium e do espírito e o local onde ele está recebendo a mensagem. Esses números são apenas didáticos. Médios inspirados ou involuntários. Aquelas pessoas que falam. E falam, nossa, que inspiração você tem. Mas não vivencia. Porque normalmente passa direto naquele momento e depois ele não sabe falar sem aquela inspiração, sem aquela ajuda daquele espírito. O intuitivo, ele vai ter sempre mecanismos para falar. Ambos vão estar na condição de 70% para o médium e 30% para o espírito. Mas só que para o médium inspirado, para tirar aquele 30%, 70% dele ali, sem a ajuda do espírito é bem mais difícil do que para o médium intuitivo. Mais detalhes técnicos eu não saberia dar, mas é importante entender isso. De pressentimento, aí vem um conjunto de fatores enormes. Depende do médium, do ambiente, das condições psíquicas do médium, no dia a dia dele, como ele está psicologicamente.
ou psiquicamente, e esses pressentimentos vão ser mais reais ou não. Quando o médium começa a ter muita achar que o mundo vai acabar, que vai ter uma catástrofe muito grande para ter o fim do mundo, é sintoma de um remédio homeopático chamado barita carbônica. Acha que o mundo vai acabar e começa a fazer previsões do mundo acabando. Alguns acertam, outros não. Então nós temos que ter cuidado. E alguns têm essas percepções e começam a falar, o médium tal me falou, o médium X me falou, o médium Y me falou, ou eu tive um sonho. É o mesmo caminho. Preciso do barita carbônica, equilibrar seu psiquismo e seguir em frente. Num dos estudos anteriores nós falamos Jesus, Kardec e Hahnemann. Porque o Hahnemann trouxe para nós o princípio do tratamento da alma, entender da alma e o que ela precisa em termos de remédio. Aí fulano e Beltrano, dentro da doutrina espírita, para facilitar todo o nosso trabalho, Jesus, Kardec e Hahnemann. Ah, mas eu sou psicólogo. Trabalhe a sua psicologia, mas estude Jesus, Kardec e Hahnemann, para você poder ajudar melhor. Médiuns, capítulo 16, dos médiuns especiais, as aptidões especiais dos médiuns. Quadro sinóptico das diferentes espécies de médiuns. Falei bem devagar, bem sereno, porque aqui está a chave. E lá no 197 ou 198, 199, um desses três, o Sócrates fala que, juntamente com esse quadro sinóptico das mediunidades, o bom médium, aquele que quer ter uma mediunidade segura, estuda também lá no Livro dos Espíritos a classificação dos espíritos. Médiuns especiais, classificação dos espíritos. Fazendo isso, você não vai cair facilmente em armadilhas. Você vai ficar mais seguro. Ah, eu li, agora estou seguro. Não. Você leu, agora você vai estar mais vigilante. Segurança, não existe segurança da mediunidade. Existe vigilância, vigilância e vigilância. Mas você falou que vai estar mais seguro. Mais seguro. Mas para você estar mais seguro, você tem que estar vigilante, vigilante e vigilante. Para seguir seu caminho, seguir sua rota dos padrões evolutivos. Da formação dos médiuns, capítulo 17, desenvolvimento da mediunidade, mudança de caligrafia, perda e suspensão da mediunidade. Aí, gente, nos tempos modernos, vem várias informações de que nós devemos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. O que Kardec disse para fazer? Sente numa mesa, faça suas orações, pega um papel e uma caneta, concentre-se, espere. Se você for médium, você vai escrever. Vai vir intuição, vai vir inspiração, vai vir a voz, a mão vai escrever sozinha. Se você não escreveu, você não é um médium ostensivo. Não fique triste por isso. Você terá outros campos de trabalho dentro da doutrina espírita tão importante quanto. Mas respeite o teu momento. Tem exercícios para desenvolver a mediunidade. Mas você garante que você desenvolvendo a mediunidade, você vai seguir com responsabilidade, com segurança. No próprio capítulo 16, que a gente viu anteriormente, o Kardec e a espiritualidade nos diz que se você tentar forçar uma mediunidade que você não tem, você já começa a não ser bem visto pelos bons espíritos. Forçar uma mediunidade que você não tem. Você tem 3. Aí você quer ter mais uma, pode se complicar. Então, vamos com cuidado, vamos com disciplina, vamos com observação. A mudança de caligrafia. Cada médium tem a sua particularidade. A caligrafia sempre vai mudar um pouco. Mas às vezes, quando nós estamos bem emocionalmente, a nossa letra sai mais redondinha. Quando a gente está meio tenso, meio nervoso, a letra sai meio torta. Depende das características íntimas da pessoa. Agora, querer que o médium receba sempre as mensagens com caligrafia parecida com a caligrafia do desencarnado, não é muito produtivo, não é muito útil. Tem particularidades que devem ser observadas, tem particularidades que não vão acontecer. É do médium, é do treinamento do médium, é da capacidade do médium, é da possibilidade do médium, mas dos espíritos que o protegem, que o amparam, e também do espírito comunicante. Tudo vai depender de tudo. De repente, aquele espírito comunicante, ele assume, no mundo espiritual, a personalidade que ele foi 2, 3 encarnações para trás. E aí ele vai mudar totalmente o estilo de escrever. Vamos respeitar o médium, vamos respeitar o espírito e vamos entender que a mudança de caligrafia é uma
possibilidade, mas não uma necessidade para caracterizar e colocar essa mediunidade como segura, como útil, como boa, como correta, como coerente. É uma característica, não tem necessidade de ser, essencialmente, existir essa mudança de caligrafia. Perda e suspensão da mediunidade. Existe a perda, perdeu, acabou, não volta mais. A suspensão pode ser por um momento de segurança do próprio médium. Ele está assediado por um grupo de espíritos perigosos que tem uma certa ascensão moral sobre ele, uma certa afinidade com ele. Os protetores reduzem as suas percepções até que aquele grupo de espíritos sejam trabalhados, sejam tratados, instruídos, orientados. Aí ele volta a todas as percepções. Portanto, o médium diminuiu suas percepções psíquicas, não está tendo mais percepção psíquica, não está vendo os espíritos amigos. Trabalhe. Nada de abaixar a cabeça. Siga trabalhando com responsabilidade, firmando-se, oração, estudo e trabalho. Responsabilidade, compromisso com aquilo que você tem que fazer. E vai seguindo sua vida em paz. E a perda, em alguns casos, a pessoa perde por mais variados motivos que eu prefiro não enumerar. Saiba que pode perder. Em alguns casos, a pessoa chega na doutrina espírita com muita mediunidade, a mediunidade muito aberta, mas é porque está doente, ou porque está sob um poder de indução magnética muito grande de um espírito. Então, tirou a causa, cessou o efeito. Mas não quer dizer que ele vai deixar de ter, ele pode deixar de seguir a doutrina espírita, que às vezes o inimigo está lá fora esperando ele. Se ele sai, se ele distancia da doutrina, ele pega. Desculpe o gesto e o barulhinho. Capítulo 18, dos inconvenientes da mediunidade. A influência do exercício da mediunidade sobre a saúde. Sempre boa, vírgula, desde que o médium siga as instruções que está nas obras da codificação. A influência sobre o cérebro vai prejudicar o cérebro das pessoas? Se a pessoa já tem propensão a ter problema, ele vai ter problema. Se ela não tem propensão a ter problema, ele vai seguir em paz. Ele vai seguir caminhando, ele vai seguir com segurança. Então depende de cada um. E a influência da mediunidade sobre as crianças pode ser problemático? Pode. Porque a criança, por mais que ela seja evoluída, ela não vai ter responsabilidade, ela não vai ter a vigilância de estar sabendo sempre fazer oração. Então, qualquer vacilo, qualquer baixa vibratória, a criança pode tomar uma descarga psíquica de um espírito muito infeliz que sempre vai estar de olho nessa possibilidade. Então, mas existem crianças médiuns? Existe. O que a gente vai fazer? Não é seguro falar que ela não está vendo, não é seguro falar que ela está vendo e perguntar o que ela está vendo. O seguro é discrição. Se ela fala assim, eu estou vendo um espírito, algumas pessoas veem. Você está vendo um. É um dom que Deus te deu. E agora, esse espírito é bonito ou é feio? Aí, muito feio, estou com medo. Vamos fazer uma oração? Esse é um ponto. A criança fala que está com medo, que está tendo percepção, mas não sabe descrever o que ela está vendo, não sabe descrever o que está acontecendo. Oriente, fortaleça-o psiquicamente, moralmente. Sempre que a criança tiver percepções psíquicas, ela deve ir para a evangelização infantil. Nada de botar criança em reunião mediúnica. Até pela lei dos homens, com menos de 16 anos, não é permitido que ela trabalhe. E até porque a gente tem que ter todo o cuidado com a criança que está ainda em formação fisiopsíquica. Mas ela está vendo, está ouvindo? Aí, se ela precisar de um tratamento espiritual, ela vai participar de uma reunião de tratamento espiritual normal, acompanhada de um dos pais ou de ambos os pais, com uma equipe séria, com uma equipe responsável. E uma coisa que muitas das vezes também não se deve deixar a criança na reunião mediúnica. Ela vai passar pelo tratamento, ela vai estar numa sala externa, apenas ali dentro da casa. É uma coisa. O tratamento espiritual, que a criança, que a gente falou da pessoa criança passar, não vai ter manifestação mediúnica ostensiva. Vai ter pessoas dando passe, pessoas conversando, orientando, de uma forma zen, de uma forma bem zen, bem simples, bem normal. E aí a criança vai se ambientando na casa espírita.
vai tratando aqueles espíritos que estão com ela. E automaticamente ela vai diminuindo suas percepções ou aumentando suas percepções. A gente viu o Chico, no filme do Chico, foi contando a vida do Chico Xavier, ele viu os espíritos praticamente, ostensivamente. No filme O Sexto Sentido, é isso, O Sexto Sentido, o menininho via os espíritos, apanhava dos espíritos, passava um aperto enorme. Aquilo ali é um caso raro, aquilo é uma exceção, não uma regra. E também, no modismo das crianças índigo, no modismo das crianças cristais, meu filho é cristal, médium, ele vai curar as pessoas. Pelo amor de Deus, não vão inventar essa história dentro da doutrina espírita, não. E vamos orientar os pais que têm as crianças, mas que têm percepções que transcendem o senso comum, que tem até possibilidades que transcendem o senso comum, boquinha fechada, nada de contar para os amigos, nada de contar para todo mundo, evangelização infantil, oração, culto do evangelho no lar, estudo da mediunidade junto com a criança, porque ela vai estar percebendo aquilo ali, e aí a espiritualidade vai passando as orientações possíveis, cabíveis e necessárias dentro daquele processo. Nada de forçar a criança, nada de estrelismo com a criança, e sempre muita responsabilidade da equipe. Todos nós somos responsáveis por aquilo que cativamos.